Papo com um especialista. Dessa vez a gente teve a honra de receber no canal Roberta Folgueral. Ela é especialista em Cisco Serve e uma referência em mercado. Acompanhe esse vídeo, que esse é para vocês conhecerem mais ou menos a parte do câmbio e leis no Comex. Acompanhe. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Bem-vindos a mais um Papo com Especialista. E dessa vez, bom, a pessoa dispensa apresentações. Eu vou falar dessa referência em mercado, Roberta Folgueral. Ela é uma entusiasta em comércio exterior, advogada, especialista em Cisco Serve e hoje trabalha como gerente geral da área comercial da Advança de Corretora de Câmbio. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Tudo ótimo e com você? Graças a Deus, tudo em paz, tudo em paz. Obrigado mais uma vez por esse convite, por esse aceite de convite, né? É uma honra para mim, caramba. Imagina, a honra é toda minha poder falar para você, para sua audiência. Imagina, honra toda minha. Eu conheci a Roberta um certo tempo atrás, antes de eu ir embora do Brasil, quando eu trabalhava na Bysoft, eu já ouvia o seu nome distante, por causa do Rogério, por causa da própria Edneia. E eu, quando abri o canal, falei, eu preciso chamar a Roberta para um papo com o especialista. Primeiro a gente fez com o Carlos Bonorino, que é um Querido, excelente despachante aduaneiro, trabalhou comigo há muito, muito tempo atrás. Carlos também foi meu aluno. Foi seu aluno? Um querido ele. Carlos, Oficina Comex. ele é um cara espetacular para te ensinar, um cara fantástico, Super generoso. super generoso. Na semana passada a gente teve com o Thiago Furtado, CEO da Guete. Get. Trabalhei com ele na Bysoft, depois fui embora, ele virou o CEO da Get. E hoje agora com a Roberta, que não dispensa apresentações. Na verdade, é mais um papo, é como você faz lá no Boteco do Comex, que eu acompanho sempre você com o Carlos, às vezes com o próprio com Jonas, o Jonas, eu, Carlos e o Jonas. isso. E às vezes colocam alguma pessoa ou outra, mas a base são vocês três, você, o Carlos e o Jonas. Isso para a gente de comércio exterior, para mim que tem o canal, para o pessoal que está aprendendo, para o pessoal que está entrando, é muito importante, né? E eu queria entender também como é que você veio parar nessa área, como uma pessoa que tem uma formação um pouco diferenciada veio parar na área de comércio exterior e hoje trabalha com câmbio, que é alguma coisa nada a ver com a sua formação, né? Fala Os um meus pouco. colegas de faculdade também ficam se questionando como é que eu fui, para onde eu fui parar, né? Bom, primeiro que quando eu fiz direito, Thiago, eu tinha certeza absoluta de que eu não ia ser advogada. Uhum, E aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam assim em choque. Como assim? Você fazia direito e não pretendia seguir a advocacia? Não, eu queria formação em direito. Na verdade, eu tinha outros objetivos lá atrás, né? Quando a gente uhum, começa a faculdade, a gente é sim, muito idealista, né? uhum, Então, eu também era essa pessoa. Não que eu não tenha ideais agora, mas eu tinha propósitos bem diferentes. Então, eu queria fazer parte do Ministério Público, eu queria ir para a Polícia Federal, mas era um pouco complicado você, com filho, seguir para uma carreira pública dessa forma. uhum, E eu terminei a faculdade de Direito um pouco chateada com a faculdade, né? Bem chateada, na verdade, que eu achava que ela não. Fiquei frustrada em uma série de coisas do curso e que depois eu me reconciliei com essa frustração. Depois eu fiquei amiga de novo do direito. E aí eu fui para o mercado financeiro. Então eu uhum, trabalhei num banco na área comercial, mas vendo muita questão da prevenção à lavagem de dinheiro. uhum,
E como a prevenção à lavagem de dinheiro é o compliance do banco, tem muito a ver com lei, com um monte de coisa, né? É, eu acabei ficando ali, né, no mercado financeiro. E eu trabalhava, na verdade, numa instituição financeira que era ligada a um maior private label, né, o maior cartão privado do mundo. Uhum. E quando ela ameaçou de ser vendida para banco mesmo, banco comercial, desses que tem agência na rua, falei, não, trabalhar no banco eu não quero. Uhum. Eu não quero fazer isso. Aí, muito despretensiosamente, eu mandei o meu currículo para um pai de uma amiga minha, que na época trabalhava com câmbio. Uhum. E eu falei assim, olha, eu não quero mais ficar no mercado financeiro, tá? Então, eu quero que você olhe meu currículo e veja tudo que eu preciso fazer para sair do mercado financeiro, porque eu não quero mais esse mercado, eu não quero mais. E aí ele falou, vem jantar aqui na minha casa que a gente vai conversar. E eu fui. Era uma quarta, quinta. Ele falou, por mim você começa na segunda na corretora de câmbio. Eu pensava, câmbio é para viajar, né? Eu vou para os Estados Unidos, preciso comprar dólar, euro, enfim. Para mim era esse câmbio, né? E aí ele falou, não, eu quero realmente que você não saiba nada, que eu quero te ensinar tudo, quero revolucionar umas coisas aqui. E lá eu fiquei. Quando eu engravidei da minha segunda filha, eu falei assim, não quero mais isso. Eu não quero mais esse mercado. Meu cabelo está caindo, eu estou envelhecendo, esse mercado está acabando comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mais trabalhar. Eu vou dar só umas aulas, assim, e beleza. E aí eu acabei conhecendo a Edneia, da Bysoft, porque nessa corretora onde eu trabalhava, eu comprei o software dela e a conheci. E aí nós tínhamos uma série de coisas em comum, como, por exemplo, morar no mesmo bairro. E aí a gente acabou ficando amiga. Quando eu saí da corretora, ela falou, você não quer dar umas aulas, assim, de vez em quando, umas palestras para clientes? Eu falei, sei lá, dou. E aí ela me apresentou para o Rogério, que é o marido dela, o sócio do canal Aduaneiro. E aí eu comecei a dar aulas para o canal Aduaneiro. O Rogério era advogado, também era formado, então tinha muita troca de informações. Ele também tinha uma sócia, que era a Ana Carolina, que também era formada em Direito. E aí eu fui para o canal. Quando foi no final de 2018 para 2019, eu já não me sentia mais produtiva no canal. Então, eu tenho ciclos assim que eu sou uma pessoa muito inquieta e acho que isso me fez gostar do comércio exterior, né? No final de 2018 para 2019, eu já conhecia o pessoal da Advanced há muitos anos, porque nós já éramos parceiros de negócios. E aí eles falaram, Roberto, a gente tem um projeto, a gente quer revolucionar a área comercial aqui, precisa de uma pessoa, vem para cá. E eu fui para a Advanced, estou lá 1 ano e meio, como gerente geral da área comercial da corretora, um feito incrível, com uma equipe enorme, equipe no Brasil, em vários estados, Miami, Portugal, e voltei para o mercado de câmbio. E hoje, volta e meia, eu fico pensando, como que eu consegui viver tanto tempo longe do mercado de câmbio? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Então, assim, apesar de eu ter feito direito, eu me reconciliei com a área, quando eu percebi que eu só consegui entender tudo que eu entendi do comércio exterior, todos os dobramentos de cruzamento de dados das coisas, porque eu tinha a bagagem do direito. Se eu não tivesse, eu teria entendido? Talvez tivesse entendido, mas talvez tivesse levado mais tempo para conseguir entender tudo aquilo. Então, acabei entrando no mercado financeiro, entrando no comércio exterior e hoje é difícil, assim, meus filhos têm dificuldade de dizer o que eu faço, porque eles não sabem se eu sou advogada, se eu trabalho no comércio exterior, se eu dou aula ou se eu trabalho no mercado financeiro. Então, eu vou te dizer que numa corretora a gente faz um pouco de tudo, Tiagão. É complicado porque, bom, a ideia do canal Como é que se faço, ela partiu do canal Aduaneiro. Eu fiz uma entrevista com a própria Carol e ela me voltou um tempo depois, foi um pouco antes da pandemia começar, ela falou, Thiago, você tem ideias fantásticas, apresenta isso no YouTube. Eu falei, eu não sei apresentar, eu não tenho voz para isso, eu tenho, sei lá, receio de câmera. Ela falou, não, se solta, vai embora. Se solta, isso aí. E ela falou isso, tanto é se as pessoas começarem a ver nos meus vídeos lá atrás, quando eu falo de radar, Incoterm, etc., os vídeos são muito toscos, para dizer a verdade. Sim, o meu primeiro vídeo, eu tenho até hoje meu primeiro vídeo, eu falo assim, que vídeo horroroso, cara, que eu tava assim, dura, não conseguia nem respirar, porque a câmera tava ligada. Hoje eu já tô trocando uma ideia com você, como se ninguém tivesse vendo a gente. Exato, e como se não fosse uma gravação. Então, o mais legal disso, e é o que eu sempre falo,
Gente, comércio exterior, você começa a mexer num negocinho desse tamanhozinho, ele vira um monstro. Porque Sim, me fascina, isso que fascina a grande maioria dos profissionais da área, e acredito que seja para você também a sim, mesma coisa. sim, 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 certeza absoluta. Eu também tô nessa. É engraçado que eu sempre falo, né? O comércio exterior, gente, eu comecei com radar, uma coisa que para mim era muito chata, era muito monótona, era cheio de coisa. E hoje em dia eu quero porque eu quero trabalhar na área, sabe? É importação, você vê container mexendo, você vê gente exportando, é uma. Mas sabe o que é mais interessante do comércio exterior? É que você não precisa pensar só em ser o analista de importação, o analista de exportação. Uma corretora Uhum, de câmbio precisa de um profissional da área de comércio exterior. Uma sim. empresa de software né, que viabiliza soluções para o comércio Uhum, exterior precisa de um profissional que entenda a regra do jogo para poder criar as regras dentro do software. Você já sim. trabalhou na Bysoft, olha o Thiago da Get, olha esse pessoal todo. Você pode Uhum, ter um blog, você pode montar uma plataforma de ensino, você sim. pode, enfim, você pode ter uma parceria com o escritório de advocacia, porque o advogado não entende nada de comércio exterior e Uhum, precisa entender. Muitas vezes o cliente chega com uma disputa, a carga não chegou, não cumpriu o prazo. Ah, então, mas qual é o Incoterm que você negociou, né, amigão? O que você fez? Você uhum, devia ter feito uma carta de crédito. O advogado não consegue entender, vai demorar mais. Se ele tiver sim. uma parceria com um bom profissional de comércio exterior, já funciona. Contadores cada vez mais estão precisando aprender sobre comércio exterior, porque a realidade internacional de venda de produto, de serviço, está cada vez mais tá cada vez mais evidente nas Uhum, empresas. Então, eu falo sempre quando eu vou falar para a turma de estudantes de Comex, eu falo, não se prenda apenas em trabalhar numa comissária de despacho, num agente de carga, numa trading company, né? Claro que é um mercado ótimo, sim. mas abre, como diz a música do Metallica, né? Open your mind for a different view, né? Então, assim, dá uma expandida no horizonte aí, porque tem muita coisa para a gente explorar, né? Sim. E a geração milênio é muito empreendedora. Uhum, Então, assim, olha o que você está fazendo. Você criou um canal na sua casa. sim, É um empreendedorismo. Então, sim. vale super a pena. E eu sou a maior entusiasta por causa disso, porque eu acho que tem milhões de portas abertas. Uhum, E, claro, muita dificuldade para conseguir o primeiro sim. negócio. Me lembro do meu primeiro aluno, do meu primeiro cliente de consultoria, do meu primeiro contrato de câmbio fechado, da primeira lavagem de dinheiro que eu descobri. Me lembro de tudo isso. Uhum. Mas vai acontecer. Insiste que vai acontecer, vai rolar. E o mais legal de tudo, eu lembro do meu primeiro contrato de câmbio. Você falou disso, eu lembrei. E o quanto era difícil você fechar um câmbio, o quanto ele demorava, precisava todo mundo assinar o contrato e Tudo muito assinar no papel, no papel, exatamente. Hoje em dia você fecha um câmbio simplesmente entrando no site e tem né? empresas que, além disso, eu já vi algum estudo sobre fechar câmbio até por aplicativo. Sim, por aplicativo, por e-mail. A gente tem hoje na corretora um atendimento muito forte no WhatsApp. Uhum, Então, se o cliente manda documentos via WhatsApp, o cliente sim. grava um áudio, manda uma cotação, ele dá um ok no Skype, no Uhum, WhatsApp. Que é coisa mais informal que o WhatsApp, né? Acho que não tem. Então, hoje está muito, graças a Deus, porque isso claro. ampliou muito as possibilidades. Uhum, Lá na Advanced, com tudo isso que está acontecendo, dessa loucura que o mundo está vivendo, a gente tem uma profissional de TI que mora em Lisboa uhum, e ela dá suporte a software e a sede fica na Avenida Paulista e está todo mundo trabalhando em casa. Então, sim. ou seja, você consegue começar da onde você está. Só tem uma Uhum, coisa que eu sempre gosto, uma frase que eu escuto muito dentro da corretora, quando a gente está pensando em projetos, em coisas novas tal, que eu falo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, uhum. porque é sonho. Então, já sonha grande logo, porque, ó, a Siri quer se meter aqui. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então já sonha grande, porque Uhum. e começa com os primeiros passos, começa com as primeiras coisas, que vai acontecer, vai chegar lá, vai rolar. Eu sempre falo, né, que o passo a passo, o que eu aconselho para quem está começando hoje é começar num despachante, numa comissaria de despacho, porque ali você vai aprender tudo, ali você vai ver Vai. como é que vai acontecer
uma DI, como é que vai ser uma CI, como é que tira um radar ou qualquer coisa. Cara, eu aprendi muito no back-office de uma corretora de câmbio, Hum, muito. Eu aprendi sobre contratos, sobre tributos internacionais, sobre comércio exterior, vixe Maria, sobre direito regulatório, porque a gente uhum, está no setor regulado. uhum. Aproveita, né? Aproveita porque, mas sonha grande, Sim, sim. sonha grande e começa com o primeiro passo, com as coisas que você tem na mão, porque vai rolar. Não, e eu já tive algumas situações que, por exemplo, eu mandava dinheiro para fora e a conta foi informada errada, ou alguma situação que, putz, bateu lá e voltou o dinheiro, ou o cara não embarcou a carga. Você deve ter Caos, né? um caos. Caos, E tudo hoje caos. em dia é muito mais fácil. Antes demorava 2 dias para ir para fora, mais 2 dias para ser analisado, mais 2 para voltar. Olha o tempo que demorava. Então, é o que eu falo, né, Roberta? A gente passou pela. Um amigo meu fala isso, pela selva. Hoje em dia tá em planície, né? Tá tudo cortadinho, a grama tá cortadinha, porque o que É, aconteceu lá atrás, gente, o próprio Carlos ele falou que ele fazia as DIs, as LIs, aliás, ele precisava pagar no Banco do Brasil e a persona ia pagava na boca do caixa. Não existe mais isso. Graças a Deus não, não existe mais isso. Graças a graças a Deus. Hoje um fiscal fala, deu canal vermelho, vou dar uma olhada na carga, ele faz via web. Gente, na minha época, demorava, Inconcebível, né? demorava 7 dias para o cara se direcionar da casa dele para, sei lá, para um aeroporto para ver como é que estava a carga. Isso ele já tinha perdido o cliente, já tinha perdido a perecibilidade do item, se fosse um item perecível. Então, gente, é o que o próprio Thiago falou, essa hoje interatividade, digamos assim, é balela ter falado, começou por causa da pandemia. Não, Não. lá de trás. Isso A vem. diferença é que muitas empresas que estavam paradas lá no século XVI, Uhum, quando veio a pandemia fez assim, e aí, queridão, você vai continuar insistindo no modelo que não funciona mais, você vai morrer de fome. Você tem um sim. dia para migrar a sua equipe para casa. Uhum, E as empresas têm que sobreviver, elas têm que exato. migrar, então vai para o digital, não tem jeito. Eu trabalhava, eu não gosto de dar nome, porque eu acho que não vale a pena, mas eu trabalhava com alguns sistemas, principalmente, que cada atualização tinha que ir alguém na empresa para atualizar aquilo e pagava assim, um montante absurdo de dinheiro e hoje em dia não é mais válido, hoje em dia está tudo na nuvem. Então, por exemplo, você da Advanced, você me falou, Thiago, eu trabalho de casa, eu consigo Uhum, trabalhar de casa, vai. Acabou a pandemia, acabou a quarentena, você tem a possibilidade de ir para lá. Mas se você quiser abrir teu computador e trabalhar de casa, perfeito. E uhum, isso de tudo, gente, comércio exterior, vocês podem entender o seguinte: invoice você recebe no WhatsApp, um packing list no WhatsApp. Mas precisa de uma assinatura digital. Tá bom, tá assinado, tá feito, tá resolvido. Você faz a transferência via WhatsApp, como você mesmo citou, né, Roberta? Então, tem muita coisa que acontece no dia a dia hoje que, gente, era impossível pensar 5 anos atrás, 10 anos sim, atrás. sim, certeza, certeza. Coisas boas, né? Nessa É, mudança toda. eu me lembro de um curso que eu fiz lá na aduaneira sobre o Cisco Server, isso em 2014. Nem o pessoal da própria aduaneiras tinha ideia o que era o Cisco Server. Que eles falavam, não, mas tudo você tem que declarar. Você tem que declarar. Eu lembro que ele falava, mas paguei, sei lá, US$ 100. Não, você precisa declarar US$ 100. Eles não tinham ideia. Hoje em dia, o Cisco Serve, pessoal, ele saiu do ar, mas ele não vai deixar de operar. A própria Roberta me ajudou a fazer um script da aula que eu dei. Vou colocar depois o link lá no final. O Cisco Serve saiu do ar, ponto. Ele sai do CEPRO e vai para o Ministério da Economia. Não sabemos Exatamente. para onde. Então, se vai para o DSEXO, não se sabe ainda. O Mas que se sabe é o que tem publicado. é, O Ministério da Economia disse, o prazo está suspenso e ele volta em janeiro. Agora,
Se chegar em janeiro e tivermos uma outra novidade, ou daqui a um mês tivermos outra novidade, bem-vindo ao Brasil, né? É o Exato, país das novidades. exato. E eu falo que as novidades aqui são boas. Por quê? Gente, pensar que um Cisco Max é base para sistemas lá fora é fantástico. Então imagina um Cisco Serve sendo base lá fora. E o Cisco Sim, Max ele sim. demorou muito tempo. Ele era uma tela verde há 15 anos atrás. Pesado pra caramba. Hoje em dia você entra num site e faz. Então, Sim, sim. muita coisa evoluiu. E eu penso que muita coisa ainda vai evoluir em comércio exterior. Não sei, Com por um certeza. code, alguma coisa do tipo. E eu acho que você é mais ou menos da mesma ideia que eu, né? Porque a gente sempre pensa, onde podemos evoluir? Calma que dá um jeito. Calma. E calma que os aplicativos de táxi, o primeiro aplicativo de táxi no Brasil foi desenvolvido por dois caras que estavam depois de uma festa, Uhum. 4 ou 5 horas da manhã, trêbados, e não conseguiam pegar um táxi, e aí como pegaram um papel, assim, um guardanapo, começaram, e se a gente pudesse chamar um táxi no aplicativo, olha que maravilha. Uhum. Tiveram que esperar até não sei que horas da manhã para conseguir ir para um ponto de táxi, o primeiro taxista aparecer. Hoje eu fico olhando gente, às vezes, na rua, dando sinal para táxi, fico pensando, que mundo essa pessoa vive que ela não chama o Uhum. táxi no aplicativo? Pois é, pois é. E, Calma que a gente chega lá, né? e o próprio Cisco Serve, dando mais esse exemplo também. E por que eu falo do Cisco Serve? Porque existem outros sistemas, o próprio Sysbacen, que é muito Uhum. importante e mais você que trabalha em corretora de câmbio pode falar um pouco do Sysbacen. O Syscarga são sistemas necessários para o comércio exterior Necessários. rodar bem. Não, uma corretora de câmbio não tem como trabalhar se não tiver comunicação com esses Bacen, porque os Exato. contratos precisam bater no Bacen e voltar efetivados, senão não Uhum. existe contrato, não existe fórmula, não tem como, fica fora de posição. Então, é humanamente impossível você pensar em transferência entre países se você não tiver esses Bacen rodando por trás, né? Pois Não é, tem pois como. é. O próprio Syscarga, o cara não consegue registrar a carga, vai, tá, 40 horas, 50 horas para chegar aqui no Brasil. Se ele não for ativo e registrar antes das 48 horas, ainda pode ter alguma troca de alguma informação. Mas ele tem que ter esse prazo, porque se ele Tem que não ter. registrar, é multa para ele. Se a corretora de câmbio não registrar o contrato no Sysbacen, é complicação para todo mundo, sabe? É dinheiro que não vai embora, a carga que não Sim. embarca. Então, tem uma série de coisas que acontecem por trás Uhum. que a pessoa que é um importador, que é um exportador, às vezes nem imagina o que é isso. Exatamente. Exatamente. E o mais legal de tudo é que a cada dia, a cada passo a mais simples as coisas se tornam. E tem Penso. gente que não gosta disso, né, Tiago? É, Tem gente que é a teoria do caos, né? Quanto é. pior, melhor, que é o que eu e o Carlos a gente rebate. Uhum, O Carlos fala assim: imagina, tem que acabar. Eu falei, Carlos, se tem a lei, não pode acabar. Acaba com a uhum, lei, acaba com o negócio. Aí, sim, beleza. Mas olha do INPE, olha do I, tudo isso é simplificação do processo. Tem sim. gente que combate a simplificação porque vive da burocracia, vive Uhum, do problema, sim. né? Então, não comemora ações que são ações que vão modernizar o processo de alguma forma. Mas não adianta você resistir, né? Acho que a palavra de lei na pandemia, para todos nós, Uhum, eu falo isso muito para a equipe comercial da Advanced, não resista. Entenda as mudanças, se adapte às mudanças que você sofre menos. Então, você não, como é que você resiste à morte de uma pessoa que você gosta? Você não tem como resistir. uhum, Então, agora você tem dois caminhos. Você resiste, nega e fica agindo como se ela estivesse lá, parece um louco, ou sim. fica sofrendo, se açoitando lá com o chicote, puto Uhum, da vida porque perdeu uma pessoa, ou você lida com o que já existiu. Olha, imagina, eu fico pensando assim, eu reclamava na hora do almoço, porque eu trabalho no Paulista, que uhum, para atravessar o farol da Paulista tinha que quase que pedir licença, porque é um pedestre subindo em cima do outro. uhum, Reclamava. Eu não gosto de fazer exercício físico, eu sou muito, muito indisciplinada para isso. Eu uhum. tinha um personal, o Carlos, se ele estiver me vendo, ele vai saber disso.
E aí eu marcava 6h20 da manhã na academia, assim, porque ele mora longe, não tinha nem como dar o gato nele de mandar, olha, sabe, aconteceu uma coisa. Ele já estava lá, 6h20, acordou 4 horas da manhã para treinar comigo. Tô com saudade até disso, né? Mas eu não resisto, eu não tô infeliz. Não, Sim. não adianta resistir. Então, não resista às modernidades. Eu não resisti querendo ser advogada, eu não resisti trabalhando no mercado financeiro, eu não resisti quando eu recebi uma proposta para voltar para o mercado financeiro, então não resista, só vai e agradece e vai lidando com as mudanças, porque elas são boas, todas elas são muito boas. E tem uma questão também, né, Roberta, que você hoje ou você gerencia egos. E essa é a Ah, parte sim. mais difícil. Porque você Mas todo contratar, ser humano, né? Todo ser humano, não tem jeito. porque você contratar alguém que seja um profissional bom, que tenha uma qualidade legal, que você possa ensinar, isso é bacana pra caramba, mas gerenciar Uhum. egos é o mais difícil. Mas a gente é assim, né? Uhum, A sua mãe tem ego. Quando você não levou a blusa e fez frio, uhum, qual o prazer dela te falar? Eu não te avisei? te É um avisei. prazer. Parece que a pessoa tá com prazer de te dizer, tá vendo? Você se ferrou, te falei para você não seguir esse caminho. É o ser Uhum. humano, faz parte Por isso que eu te falo, não resista, ele vai ter ego mesmo, não resiste, só deixa ele, cada um com seu ego e beleza. Segue o baile, né? E o mais legal, eu já precisei contratar pessoas, inclusive eu vou dar alguns nomes, o Brian Valério, que trabalhou na Bysoft, hoje ele está, e ele é um dos próximos convidados, um outro menino, Diego, também trabalhou comigo na Max Cron. Gente, são poucas as pessoas que encaixam de uma vez. Eu já tive Uhum. resistências de você sentar com a pessoa, isso para tudo. Você sentar com a pessoa e falar, olha, meu amigo, é assim, assim, assim que a banda toca. E ele fazer o contrário. Então, Então, eu tenho uma síndrome que eu falo que é a síndrome de Gabrielão, né? Não sei se você uhum, já ouviu essa síndrome da não, música Gabriela. Tinha uma ah, música sim, muito antiga que chamava Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, é síndrome de Gabrielão. Você não vai sim, mudar nunca, então? Então, uhum, você é o cara que vai sofrer porque a DUI vai virar digital, você é o cara que vai reclamar que o do INPE veio, vai reclamar do aplicativo, porque eu nasci assim, eu sempre fiz assim, eu sou uhum, Gabrielão, né? Sofre, você pode ver. Perde sim. cliente, perde mercado, perde visibilidade. Faz parte, né, Tiagão? Faz parte. E o mais legal também, por exemplo, eu acompanho sempre. NCM é a coisa que mais muda. Hoje um NCM precisa de uma LI, amanhã talvez não precise mais, depois talvez precise. Agora tenta conversar com alguém que, por exemplo, eu trouxe muito pneumático, então pneu de bicicleta, câmara de ar, essas coisas. Sempre precisou. Só que antes ele precisava disso e de um antidumping, que depois eu vou explicar mais ou menos o que que é. Hoje em dia não precisa mais de anti-dumping, mas ele precisa de LI. Lá na frente, a LI vai cair. Só que isso para você explicar para as pessoas mais antigas, que antes você gastava, sei lá, R$ 100 com uma LI e hoje não gasta mais, é até mais difícil, porque ele fala, nossa, eu sinto falta do caos, eu sinto falta É a daquilo. teoria do caos. É, A teoria do caos. É o que eu é. te falo, quanto pior, melhor. Fala uma coisa, quando você começou com o câmbio, o que você achou de mais difícil quando você olhou o teu primeiro contrato e falou, meu Deus do céu, o que é isso? Quando eu comecei com câmbio, meu chefe me jogou numa falecido chefe já, ele Uhum. me jogou numa fogueira que ele me fez participar de uma reunião com o cliente mais importante da corretora. Caramba. E a empresa que administrava os embarques para ele era uma multinacional, era um bid internacional. E a gente estava lá porque a gente tinha problema de vínculos de contratos de câmbio, pagamentos antecipados e tal. Então, esse cliente, que era uma indústria farmacêutica, ele punha todo mundo na mesa e ali eles buscavam entender o que estava acontecendo e tal. Uhum. E eu não entendia bulhufas de comércio exterior, né? Lembra? Uhum. Bulhufas. E aí eu sentei eu era supervisora de câmbio, eu sentei lá e comecei a observar o que estava acontecendo. Eu não entendi absolutamente nada do que eles falavam por causa das siglas indecifráveis para mim. Uhum. Ah, porque essa IMPO é FOB, IMPO é XIF. Eu olhava aquilo e falava, o que é isso? Aí eu fazia uma cara de super conteúdo, né? Na frente do maior cliente, anotava aquilo, voltei para casa, engoli tudo que eu achei na internet. Uhum. Eu lembro que eu imprimi aquele
aquela famosa imagem que tem dos Incoterms, né? Do porto, do Eu tenho barquinho, do não aqui. sei o quê, né? Sim. Imprimi aquilo e lágrimas caíam sobre aquilo, lágrimas, porque eu não entendia nada. Eu olhava os documentos, zilhões de siglas, eu não entendia nada, nada, nada. Então, assim, a primeira coisa que... Essa reunião ficou muito marcada, Uhum. porque eles perguntavam, então, o que você acha? Então, antes de falar qualquer coisa, eu preciso voltar, olhar lá na corretora, conversar, porque eu não quero dar uma resposta precipitada. Eu não sabia o que responder. Uhum. Então, foi muito difícil para mim esse começo. Então, assim, o que mais me marcou foi a dificuldade que eu tive com o comércio exterior em Uhum. função de siglas indecifráveis. E ali eu aprendi uma coisa que até hoje eu levo, inclusive na minha gestão. O óbvio também precisa ser dito. Sim. Então, você nunca pode partir da premissa que, por mais que um profissional tenha muitos anos de mercado, por mais que o seu cliente, você acha que ele sabe tudo sobre rede, tudo sobre trava, Uhum. você tem que perguntar mais para entender até onde você consegue explicar, e não vomitar uma sopa de letrinhas e achar que, nossa, estou abafando. O Jonas escreveu Uhum. um material super bacana, a gente está gravando esse vídeo agora em 23 de julho, então, se você Uhum. tiver curiosidade, procura lá um artigo do Jonas Vieira, ele falou sobre imagem. Você Uhum. fala super bonito, você está com um terno bacana, um layout super lindo, e o teu conteúdo Uhum. ninguém entende. O que você Sim. fala, ninguém compra, porque é horrível, é péssimo. Então, ali eu aprendi que as pessoas me tratavam, eu não sei se elas faziam porque elas imaginavam que eu deveria saber tudo. Uhum. Então, eu aprendi que o óbvio também precisa ser dito, ou se elas faziam isso justamente para me humilhar, só para me testar, para ver se eu realmente sabia tudo. Então, até hoje eu tenho essa dúvida. Mas, como eu não resisto com coisas ruins, Uhum. então eu quis pegar a ideia de que eu acho que eles pensavam que era uma coisa muito simples, muito básica, que não precisava ser explicada. Então, hoje eu carrego para a sala de aula, porque eu continuo dando aulas, eu carrego que o óbvio precisa ser dito, mesmo se eu estiver falando com um grupo que eu ache que sabe tudo. Então, Uhum. eu não vou partir dessa premissa, né? Sim. Então, É, foi o mais difícil, foi isso. assim, eu nunca trabalhei com câmbio, com corretoras de câmbio, com mesas de câmbio em banco, eu nunca trabalhei. Eu imagino um mundo meio que paralelo. É uma visão que a gente tem, né? Daquilo. Por exemplo, eu imagino a pessoa trabalhando com 3 telas de computador, assim, olhando É isso mesmo. e olha a Não, bolsa. é isso mesmo. Assim, fica a dica para quem está assistindo, é um filme relativamente antigo, que é o Lobo de Wall Street. Maravilhoso. A diferença, lógico, aquilo ali tem uma licença poética super carregada, porque tem drogas, isso não é verdade, tá, gente? Isso não acontece daquele jeito, tá? Não é aquela Não tem orgia anão bagunçada, voando. não. Tem anão voando, não tem isso. Mas, assim, a mesa de operações, né? A Uhum. mesa de operações. O operador tem 2, 3, 4 telas, sim. Porque ele edita o contrato em uma, ele fala com o cliente em outra, ele olha o mercado em outro, é normal. E a gente lida bem com isso. Hoje de manhã eu estava numa reunião, ouvindo, a outra falando com o cliente, 2 informações diferentes. Caramba. Então, normal, são os 2 telefones, são 2 Sim, fones, sim. entendeu? Normal, faz isso, sua cabeça já está treinada para isso. Uhum. Você fica tão treinado para isso, uma coisa bem irritante que meu marido fala, que quando eu saía, né, porque agora a gente não pode mais sair de casa, mas você Uhum. saía para jantar, eu parava e falava assim, meu, você não sabe o que está acontecendo naquela mesa, o quê? Não queria prestar atenção, mas estava ouvindo o garçom falar no balcão, o outro citou o nome de um amigo, eu acho que ele é amigo do meu amigo que estava não sei aonde, que eu acabei de escutar ele falando o nome, porque você fica ligada em 500 coisas ao mesmo tempo, né? Em 500 informações ao mesmo tempo. Isso mesa, back-office, que é a área que faz análise de documentos, que edita contrato, que faz as Uhum. consolidações. Eventualmente, o pessoal da área de tesouraria também trabalha com mais de um monitor, porque tá vendo todas as compensações, a tomada, a compra da moeda. Uhum. Às vezes o pessoal da área de compliance, porque precisa comparar documentos, então mete 2 telas lá para ver se os documentos são falsos, não são falsos e a lógica. Mas a área comercial, que é a minha área, diretoria, desenvolvimento, produtos, marketing, é difícil trabalhar com tanto, não é essa loucura não, tá? Agora, a gente faz umas coisas muito loucas.
fecha uma operação grande, a gente tira sapato, joga sapato no outro, se joga no chão. É um ambiente diferente, assim, entendeu? É diferente. Eu, É diferente. eu, eu tenho 36 anos e eu me lembro quando eu era garoto que eu vi a Bolsa de Valores aqui em São Paulo, aquele povo com dois celulares que eram gigantões, um em cada Sim. orelha, e parecia uma briga eterna. Aquilo não era, era E um. não estão brigando, não estão, não estão. É o que eu tô assim, não tem mais isso, porque a roda da moeda também está digital, né? Não existe mais isso. Mas, assim, existe da gente estar no telefone com duas pessoas diferentes, dois bancos diferentes, você levantar da cadeira, gritar com o cara que está 5 mesas, 5 baias lá para frente, claro! E não, você não está brigando, entendeu? Não é, ai, comunicação agressiva. Não, não é comunicação agressiva, é o mercado financeiro, querido. Sim. Banco e instituição financeira não vai descer para o play para se sujar. Ou vai descer para brincar, ou não vai brincar, entendeu? Então é isso aí. E aí, por muitos anos, não quero transformar isso num discurso sexista, mas por muitos anos, isso era um mercado muito masculino, Sim, sim. né? Por quê? Porque assusta, né? Não, não é. Assusta a maioria das pessoas. Você entra lá, mas hoje o ambiente já. As pessoas já falam mais baixo, porque você não precisa ficar gritando com fulano, você pode chamar no WhatsApp, no Teams, no Zoom, no Airby, sei lá, entendeu? Você já dá para falar melhor com as pessoas, melhorou também. Mas o Sim. Lobo de Wall Street, eu acho que ele é um filme assim fantástico para você pegar, né, tirando o lado podre do anão voando, né, dessa licença poética Sim, exagerada, sim. você entender como que como é quente o negócio. As primeiras ligações, ele sentado lá e vendendo aquelas ações podres, que ele abre o filme já vendendo umas ações porcaria, e ele falando pro cara, quanto que você quer? X, imagina, eu vou vender por 40. É muito negociante, é muito do negócio do mercado financeiro, né? Então, assim, o câmbio é um mundo paralelo, sim. É um universo paralelo. É verdade. E é engraçado que eu, como ponto de vista importador ou um exportador, você fala, ah, não, vou mandar documento agora, daqui a pouco está o dinheiro na minha conta, ou Não então, funciona assim não é assim também. não. Ah, Não dá. É assim. e você tocou num ponto que eu achei muito legal, queria até levantar agora, quando você falou a sua primeira lavagem de dinheiro. Gente, Ah, sim. Sim. como isso pode acontecer em comércio exterior em dois tempos? O Não, pessoal. isso acontece e a corretora, a instituição financeira, é o lugar onde as coisas precisam ser concretizadas, Sim. né? Então, assim, eu preciso fazer a manutenção da minha sogra na Bélgica, por exemplo. Uhum. Quanto que você vai mandar para ela? 1 milhão de euros. Cara, que sogra cara é essa, velho? Aí já começa assim, você entendeu? Ninguém vai fazer. Você só vai pagar 1 milhão de euros para você fazer a manutenção da sua sogra na Bélgica se você quiser que ela nunca mais volte. Uhum. Nenhuma outra encarnação. Não Uhum. existe isso. E Sim. aí, esse olhar, assim, esse faro, Uhum. é um faro muito de quem já viu muitos documentos, entendeu? Sim. Então, assim, a gente consegue ver conhecimento de transporte falso, Uhum. a empresa quer mandar um dinheiro para cá, para o exterior, com uma determinada natureza, mas a empresa que está recebendo lá nem faz o que ela está querendo pagar e ela está dizendo que compra tal coisa daquela empresa. Sim. Então, assim, é lógico que hoje em dia a lavagem de dinheiro, e eu acho que a Lava Jato é muito responsável por isso, Uhum. ela está muito mais modernizada, muito mais dinâmica. Isso a gente pode fazer até num outro vídeo, um outro bate-papo Sim. sobre, Sim. né? As Zelotes, a Lava Jato, o câmbio, qual que é a relação de tudo isso? Os caras estão ninja, conseguindo coisa assim ninja, que você olha e fala Uhum. que é muito perfeito o negócio. Sim. Mas eu me lembro da minha. E a primeira situação que eu peguei dessa, que eu tive que fazer comunicação ao COAF, era uma história de um cara mesmo fazendo a manutenção da sogra. Nossa. E aí a gente falou: olha, desculpa, mas não vai dar para fazer essa operação aqui, né? Uhum. Então eu vou até aí buscar meus documentos. Não, você não vai entrar para pegar documento nenhum. E o cara xingando, ameaçando de morte, comunicado ao COAF. Vai para o COAF com as nossas honras e glórias, entendeu? Eu me Sim. lembro, da primeira situação foi justamente a sogra lá no exterior, um montante absurdo, né? Se você só tem a cabeça comercial,
Uhum. Você vai falar assim, putz, 1 milhão de dinheiros hoje, maravilha. Não, mas espera aí. O quanto isso vai expor a sua instituição? O quanto Uhum. isso vai fazer com que daqui a pouco você receba uma fiscalização do Banco Central, tome uma multa, não opere nunca mais, feche, Sim, né? sim. Quantas corretoras foram fechadas? E Nossa. quantas ainda serão, né? Então, você não pode ter só a veia comercial no câmbio, você tem que ter uma veia meio de, opa, peraí, deixa eu desconfiar, que a esmola demais o santo desconfia, né, no câmbio. Sim. Eu lembro de algumas situações que eu passei na minha vida que era o seguinte. Eu sempre dou esse exemplo. O item custava 10. A pessoa chega para mim e fala: ah, não, vamos fazer ele custar 3, eu pago 7 via doleiro. Gente, não A Lava Jato era cometo, isso. A não Lava Jato era cometam esse isso. erro. Puta, doleiro. Nada contra, mas quem entra nessa área, você vai se É ferrar. um caminho sem volta, É você o caminho sem entendeu? volta. É um caminho sem volta. E acho assim, a gente vem no Brasil Uhum, buscando um espaço internacional e nós já, infelizmente, somos conhecidos, né, mundialmente como o país do jeitinho. E a uhum, gente vem buscando um lugar de player sério no mercado, sim. né? O papel da Receita Federal é incrível. A Receita Federal Uhum, brasileira é incrível, copiada em outros países, né? uhum, A gente é signatário de muitos acordos para evitar a bitributação, para coibir a lavagem, a evasão, o financiamento ao terrorismo, ao tráfico. O Brasil é signatário de diversos acordos, sobretudo depois do 11 de setembro, né? uhum, Então, o que eu digo, é muito mais complicado hoje você parar para pensar em como maquiar uma operação, desviar um dinheiro, lavar, mandar de um jeito esquisito, do que fazer o certo. uhum. E aí muitos clientes falam assim, mas o certo custa dinheiro. Então não entra nessa brincadeira. Claro, Vai claro, fazer outra coisa. Para claro. fazer errado não faz. Senão a gente nunca vai conseguir deixar de ter essa síndrome de vira-lata que a gente tem, né? Sim. Então, olha quantas empresas são certificadas OEA hoje. Uhum. Perdão. Imagina. Essa certificação OEA, ela é um green card, um Uhum. passaporte com um atestado de idoneidade incrível, reconhecido no mundo inteiro, Sim. né? Poucas empresas brasileiras são certificadas OEA. Ah, Uhum. porque dá trabalho, porque eu tenho que abrir minha empresa para receita. Ué, mas se você faz tudo certo, por que você não vai abrir? Claro. Né? Abre, ué. Então, eu acho que. Mas eu acho que a gente vem caminhando. A Lava Jato, de novo, é um ponto, é um divisor de águas muito bacana para isso. Uhum. E como é que você foi parar no Cisco Server, Roberta? Como é que você chegou nesse negócio e falou, peraí, eu gostei disso aqui? Como é que você virou especialista nessa Não parte? foi planejado também, foi porque eu tinha saído daquela corretora de câmbio onde eu trabalhei. Uhum. A Bysoft tinha um sistema que fazia transmissão dos registros e Uhum. precisava de alguém que fizesse palestra para cliente. E aí a palestra virou um curso, o curso virou o Rogério Chebab virou o canal aduaneiro, eu já tinha um nome por conta do câmbio, Uhum. aí acabei juntando o que eu sabia de câmbio, legislação e tributação com o Ciscoserve e a coisa fez um clique na minha cabeça. Aí fiz uma pós-graduação em Direito Contratual para entender mais as relações contratuais que são tão exigidas pelo Ciscoserve. Uhum. Aí fui. Quando eu fui ver, já passou 7 anos, assim, só Sim. dando aula disso aí. Assim, hoje em dia, o que eu vejo, o Cisco Server, ele estava engatinhando. Então, muito inicial, muita gente ainda não registrava o que era gasto e etc. Então, era muito aberto. Mais para frente, eu vejo, sei lá, daqui um ano e pouco, dois, vai ser algo necessário. Eu lembro da grande pergunta que eu fiz para um dono de empresa que eu trabalhava, eu falava, quem registra isso? Ele falava, pelo que eu sou o contador, mas eu não tenho a menor ideia. Falei, você sabe trabalhar com Cisco Server? Ele falou, nunca vi na minha vida. Eu falei, eu tive um curso na Aduaneiras, mas eu também não sei, eu não sei te falar como é que é. Porque era um material muito mal feito, muito primordial, não sei, ele era muito tosco, para dizer a verdade. E sempre tinha essa ideia, é um sistema novo que vai atrapalhar todo mundo, eu vou deslocar alguém para mexer só com isso, ou minha empresa não mexe com isso, sempre tem aquele jeitinho. E eu não sei, eu vejo hoje o Cisco Serve saiu do ar
estrategicamente, digamos assim, e quando voltar, vai voltar com 2 pés na porta. Eu acho que, assim, medidas impopulares por Uhum, parte do atual governo não devem vir, porque elas viriam, né, num uhum, ano de eleição. Então, eu não acredito em medidas impopulares. Mas eu acredito que o Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia, é uhum. um cara muito envolvido em simplificar processos. Sim. Embora a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que ontem, dia 22 de julho, ele apresentou como parte do projeto de reforma tributária, ainda precisa ser alvo de muitas críticas, porque está onerando o setor de serviços absurdamente, em alguns Uhum, casos triplicando a carga tributária, sim. né? Ainda vai ser aperfeiçoado, mas a ideia de simplificar processos, tudo num único lugar, tudo Uhum, num único ambiente, é uma ideia que eu comemoro muito que venha dele isso, que ele consiga realmente promover essa simplificação no sistema tributário, porque o sistema tributário brasileiro é um manicômio de normas, né? Então é um surto psicótico, não dá. Esse é o primeiro ponto. Agora, se isso vai virar nota fiscal eletrônica de serviço, ao que tudo indica, sim, uhum. né? Mas é ao que tudo indica, não é uma certeza, né? Ó, gente, a gente está gravando o vídeo, vocês estão escutando meu cachorro, porque aqui é raiz, entendeu? É um Aqui também canal raiz, eu estou na minha casa e o cachorro tá latindo, tá? Não tá tem tudo bem. jeito, tá? Não tenho como colocar uma mordaça na cachorra. Ah, Não tá vou bom. fazer isso, tá? Então, Tiagão, assim, eu acho sim que a gente vai caminhar para a nota fiscal eletrônica e o mais incrível é que a gente tem clientes na Advanced que estão nos procurando por causa do Cisco Serve, mas Uhum. não para fazer transmissão, até porque dá para fazer Sim. transmissão, mas para a gente fazer as análises, para validar se os câmbios que ele vem fechando até então, se fazem sentido com o serviço contratado ou prestado, se tinha que emitir nota, se não tinha, qual que é a nossa opinião sobre isso. Então, Uhum. a gente tem conquistado novos clientes mesmo com o sistema desligado. Sim. Isso é o que só reforça que todo mundo acha que as empresas são bem assessoradas também, Uhum. pegam outras opiniões do mercado. Isso só reforça que a gente não está falando de um problema que é apertar um botão sistêmico e transmitir. A gente está falando de um contexto muito amplificado de cruzamento de dados. E aí, de novo, né? A Receita Federal é ninja. Uhum. Parabéns para ela, porque ela Sim. realmente tem cabeças incríveis lá pensantes Uhum. sobre essa ideia do cruzamento de dados. Ela está de olho em formas sistêmicas, como o cara que desenhou o aplicativo de chamar táxi, para facilitar a vida dela como entidade fiscalizatória. Tá tudo bem, tá todo mundo vivendo o seu papel, né? É claro. Você tocou no Paulo Guedes, eu gosto muito do que do que ele pensa, do que ele imagina. Se vocês olham uma invoice não, mas um numerário, 60% ou mais é só imposto. E aí você define imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, o ICMS, que é imposto estadual e não federal. Então, Então, é uma coxa de retalhos de tributo que foi exato, criado no Brasil. exato. Agora imagina tudo isso, eu não sei se esse projeto entra em pauta ou não, virar um IVA, um imposto só. Vira? Não, mas o IVA faz parte do que ele apresentou ontem no Congresso como projeto de reforma tributária. O IVA faz porque a cadeia de tributação, você tributar faseadamente, você tributa duas vezes cada etapa. Então, assim, uma vez cada etapa é duas vezes a mesma coisa, Sim, sim. né? E aí a gente tem um princípio no direito tributário que é o bis in idem, que você não pode sobre duas vezes a mesma coisa. Então, é o que eu te falo, a gente pode discordar que ele concordar que ele, de vez em quando ele coloca as palavras de uma forma que a gente talvez não concorde, de uma forma meio grosseira, mal interpretada, enfim, mas ideologicamente falando, temos um IVA, temos uma CBS, né, uma contribuição sobre bens e serviços de forma unificada, padronizando os mais de 2.500 municípios que a gente tem por aí, onde Uhum. cada um tem um entendimento diferenciado, louco, absurdo. Ideologicamente falando, é o mundo que a gente tem que perseguir. Agora, Sim. se essa carga tributária vai ser aumentada ou diminuída, aí cabe a gente lembrar de em quem a gente votou, para o Uhum. cara não ser adepto da teoria do caos e ele É, sim querer que o IVA aconteça numa carga tributária razoável e suportável para o empresário, né? O CBS aconteça
numa carga razoável, suportável para o empresário. Quando eu morei fora, eu fiz algumas importações, aliás, exportações da Itália para cá. E muitas situações aconteciam o seguinte: eu buscava fornecedores em outros países e eles simplesmente pagavam o IVA, liberava a carga e estava tudo E certo. Era tchau! tchau, pronto. E aqui, para vocês entenderem, tudo começa no imposto de importação. Ele é o principal. Depois, o IPI, ele não é simplesmente sei lá, 10%. Não, ele é o resultado do imposto de importação mais 10%. Aí o PIS/COFINS. Uhum. Então é que nem você falou, né, Roberto? É um cobrando Um sobre o sobre outro. o outro, um sobre o outro, É, entendeu? É absurdo. E assim, o problema é que a gente está vivendo um momento de baixa arrecadação, porque a produção caiu. Então, eu não entendo como que eles vão conseguir justificar diminuir a arrecadação, diminuir impostos, se a sim, base de cálculo, que a produção está diminuída. Então, é um sim, grande desafio que o Congresso tem aí para sim. conseguir fazer valer todas essas ideias de redução e de facilitação. É, Mas acho que deve vir coisa boa, porque ano de eleição, ano que vem, né? Costuma vir bastante medida popular, né? uhum, uhum. Eu, de fato, se entrar essa reforma tributária, entrando nesse assunto já, e vier a acontecer o IVA, ou vier a acontecer com outro nome, enfim, como vier a acontecer, gente, é maravilhoso para todo mundo. Para o importador que vai precisar simplesmente calcular um imposto e não vai falar, talvez me cobre 15% ou talvez me cobre 30%. Ele vai ter uma base. Ou então para o exportador que, lembre-se bem, exportador não cobra imposto em termos. Em termos. Uhum, em termos. Porque quando se gera uma nota, você cobra imposto em cima do produto, independente se é de venda para Brasil interno ou venda externa, é gerado imposto. Uhum, Então, em uhum. termos. É isso mesmo. Quando você tiver isso na base ali, ponto, acabou, acabou o assunto. Acabou. Acabou o assunto. E isso lá na frente, por exemplo, eu imagino vocês, voltando um pouco para a tua área, para a parte de câmbio, a hora, o quanto de imposto isso não deve pagar. Por exemplo, um tipo um que ele. Me corrija se eu estiver errado. Tem os tipos um 2 3 e 4 que são relacionados à importação e exportação. Tipo 5 e 6 que eu nem sei se existe, mas se não, né? Que eu Não. lembro. Você tem ideia quanto tempo faz que eu trabalho com isso? Eu lembro do tipo 5 e 6 que era. O que era? Né? Transação. Eu não peguei essa fase, Thiago. Quando eu entrei no mercado financeiro, a gente já tinha 1, 2, 3 e 4, Uhum. importação e exportação, remessa do exterior, remessa para o exterior. Eu lembro do 5 e 6, mas eu nunca vi operar um 5 e Eu 6. nunca vi também. Mas eu lembro da pessoa que me fazia o câmbio falar disso, do 5 e do 6, enfim. Eu não lembro dessa. Eu não lembro. Acho que quando eu entrei no mercado, talvez isso tenha virado, porque eu peguei uma fase de flexibilização de regras, né? Então, Sim. talvez tenha isso em 2008, por aí, quando eu entrei, de 5, 6, por aí. Eu lembro de ter ouvido alguma coisa dos 5 e do 6 lá para 2006, 2005, por aí. Mas o, que eu, Acho que deve ter sido a virada. mas o que eu quero dizer é isso. Eu lembro do tipo 4. Ele fala, você vai pagar tantos por cento em cima do imposto de renda. Aí você fala, Na nossa, verdade, o tipo 4 é a remessa para o exterior, que aí no outro dia a gente pode fazer uma sim. vibe, uma vibe só de câmbio, só para a gente falar isso, mas o tipo 4 é a remessa para o exterior. Pode Uhum. incidir sobre essa remessa imposto de renda, Uhum. CIT, contribuição, intervenção, domínio econômico, Sim. atualmente PIS, COFINS, e o Uhum. ISS por dentro de tudo isso. Exato. Olha aí. Então, assim, em alguns casos, a gente chega a contratação de serviço, a gente está falando no tipo Uhum. 4, né? Serviços intangíveis. A Sim. gente está falando de uma tributação que varia quase 50% no valor final total. E as pessoas acham que é caro importar produto. Não, pois é. Para serviço pode ser caro também. Muito. E detalhe, serviço, gente, quando o Cisco serve voltar, isso tem que ser registrado imediatamente. Porque os prazos vão voltar com a força total. Uhum. E eu me lembro se não me engano, da última segunda-feira que você falava que
demurrage e fretamento de carga, ele é intangível, ele não é um serviço. Frete é uma coisa, Fretamento afretamento é é outro. outra, demurrage é outra, Uhum. capatazia é outra, Sim, THC é outra. sim, sim. Então dá para fazer um vídeo para a gente falar a diferença de frete e afretamento. Depois dá para fazer uma de demurrage, não é multa, não é frete, né? Não Uhum. é aluguel, não é frete. Sim, Dá para fazer uma que é THC, não é capatazia. Dá para sim. fazer um de cada tema, porque são Oxe. temas hiper longos. Não, e só dando uma pincelada geral, as pessoas recebem os numerários, falam, frete, tá bom, não, é um serviço, ou um THC é um serviço, sabe? E eu vejo muita gente cometer esses erros sem ter Sim, uma base, sem saber, sim, não, sim. peraí, é um intangível, não é um. Então eu vou precisar registrar no Cisco Serve, não vou precisar. Então, muito tem que entrar e ainda bem que tem essa geração nova que vai atrás de informação, que você fala, puta, mas é um intangível, não é um serviço. O cara já tem a resposta para você. Porque Uhum. na minha geração, você fala, não, é um intangível. Hoje eu entrei numa discussão, até para falar rapidamente, com um cara sobre o FOB. Eu falei, gente, o FOB nada mais é isso. Eu até coloquei no vídeo, é quando a carga vai até a amurada do navio. Ele falou, não, Thiago, mas imagina se a carga está passando a amurada do navio e o cabo se rompe e a carga é avariada. Eu falei, mas o FOB é até a amurada do navio, é interpretativo. Se está na amurada, é até lá. Eu entendo que é dentro. Mas muita gente entende que é fora, que o cabo está relacionado ao guindaste que está fora. Então, é muito relativo. E hoje em dia, essa geração nova que está aí, ele já vem com a resposta pronto. Já, é isso aqui, ponto, acabou. Então, colocar isso na cabeça das pessoas mais novas é a grande ideia para lá na frente o cara, um bom profissional, chegar e falar assim: estou pronto, sei agir dessa forma. Estou com um negócio complicado no Cisco Serve, mas consigo resolver, sei lá, o Sysbacen, que estou trabalhando na corretora de câmbio, deu pau, deu erro, não sei. Tá resolvido com base em leis, com base em normas, com base em mil coisas. É. Uma coisa que a gente tem que se preocupar só, Thiago, que eu queria deixar aqui de registro, ainda mais que agora a gente já está chegando perto do final, Uhum. é que hoje em dia a gente vive um excesso de informações, né? E nem Sim, sempre tudo que está publicado, tudo que está disponível, tudo que as pessoas falam, inclusive o que eu estou dizendo não é uma verdade absoluta, sim. né? Então, a gente precisa ser mais crítico hoje em dia, saber Uhum. exatamente onde a gente consome os conteúdos, porque, como o Jonas bem fala, né? É uma capa bonita, Uhum. né? Uma arte bonitinha lá no Instagram e tal, não necessariamente significa que você tem consistência na entrega que você faz. E às vezes a gente tem ótimos profissionais que não estão nas redes sociais, né? Ainda precisam estar, mas Sim, não estão. sim, Então é bom a gente só vai conseguir selecionar o conteúdo que é bacana ou não quando a gente realmente estudar o que a gente está lendo, não acreditar cegamente em qualquer coisa que é falada, dita, escrita numa arte bonitinha na internet. quando Era isso. quando eu faço os vídeos e eu não sei da informação, eu pergunto e vou atrás de informações. O que é Sim. conflituoso, eu nem entro em detalhes. O que é Uhum. aceito, não, mas o que é. Vai, você vê uma fonte, duas, três, quatro, você fala, Falando a mesma falando a coisa. mesma coisa? Ok. Então, Isso aí. existem muitas fake news, existem muitas informações desencontradas que dão aquela ideia de, não, vou favorecer um, vou desfavorecer o outro. Não, peraí. Uhum, Então, uhum, é exatamente isso. É o que está por trás da capa bonitinha, né, Roberta? E eu uhum. acho que isso é para tudo, para o profissional que está entrando, para o profissional que já está na área, para o cara que é professor e está se formando, sei lá, num mestrado, um doutorado, alguma coisa do tipo. Gente, fiquem de olho nas informações e nas fontes. Não Uhum. divulguem coisa errada, coisa que não vale a pena. Só para matar, eu outro dia vi uma reportagem sobre as exportações em ZTE.
Falei, deixa eu ver essa reportagem que às vezes até faço um vídeo sobre. Eu não entendi nada da reportagem. Porque não falava o que que era ZPE, não falava o que que era exportação em ZPE. Eu É o que eu falei, te falo, é o que eu acabei de falar, das questões óbvias precisam ser ditas, a sopa de é, letrinhas. e aí eu comecei a ir atrás, eu falei, não, peraí, antes de falar disso, eu tenho que falar o que que é uma ZPE, que eu nem eu Uhum. sabia o que que era isso. Então, complicado, complicado. Mas, enfim, tem tema para muito vídeo, tem muito. Muita coisa para conversar. Né? E, nossa, para mim é um prazer falar com você sempre, viu, Roberta? E. Imagina, Thiago, que isso? Outras vezes a gente pega, quando você for ver e rever esse vídeo Uhum, e preparar para o pessoal que está assistindo, sim, toma nota dos temas, ou o pessoal que estiver assistindo agora, comenta aí embaixo dos vídeos quais são os temas que a gente falou superficialmente, que gostaria de ver mais abordado, com mais profundidade. Se eu não souber, pode ter certeza que eu não falarei. E uhum. aí te indico uma pessoa mais habilitada e mais capacitada para falar. A ideia é essa. Eu vou colocar, se você me permitir, eu vou colocar o teu LinkedIn aqui embaixo também para Por todo favor, mundo. fica à vontade. Gente, vejam o Boteco de Comex, porque é uma troca de ideias fantástica com profissionais super gabaritados. Conversem com a Roberta, conversem com o Carlos, conversem com Carlos é ótimo. o Jonas, são pessoas ótimas. E, por favor, sem fake news, mais informação e menos desinformação, por É isso gentileza. aí. Por Né? favor, só isso, né? E vamos melhorar esse comércio exterior, que está num caminho legal, está numa Tá subida, no caminho legal. Vamos sim. tá bom? Pessoal, obrigado por mais um vídeo. Roberta, quando quiser, Thiago, puta, vamos falar, sei lá, um boteco de Comex, ou vamos trocar uma ideia, só me falar, e eu sei que eu tenho essa liberdade com você. Total liberdade, total. Tiago, super agradeço o seu convite generoso para eu vir falar com você no seu canal. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Tenho certeza que você vai colher os frutos disso que você está plantando, Sim. porque quem doa assim tão generosamente os seus conhecimentos e bota a cara a tapa, com certeza recebe tudo isso em dobro. Agradeço se você assistiu o vídeo até aqui. Muito Sim. obrigada. E eu sigo nas redes sociais à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilhem esse vídeo, que é o mais legal para a gente. Acompanhe as nossas notificações sempre. Acompanhe a Roberta no LinkedIn e vamos fazer esse comércio exterior ser cada vez melhor. Sempre. É isso aí. Obrigada, Tiagão. Obrigado, Roberta. Até a próxima. Até.